Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto de 2012. Estamos juntos há 176 dias lendo a Bíblia e hoje iniciaremos a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito, lendo o seu capítulo de número 1. Esta é uma das cartas que Paulo escreve para pastores, quando, já na sua quarta viagem missionária, depois de ter sido liberto da prisão em Roma, onde passou 2 anos, sequência da prisão de Cesareia, onde ele também passou 2 anos, ou seja, depois de 4 anos aprisionado, Paulo é colocado em liberdade e sai viajando e pregando o evangelho outra vez. Essa viagem não é narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, uma vez que esse livro termina enquanto Paulo está aprisionado em Roma. Mas, embora não tenhamos uma narrativa bíblica sobre o que Paulo fez e o que aconteceu a ele depois que foi liberto dessa prisão, nem mesmo a sua libertação é mencionada em Atos, nós podemos inferir a partir daquilo que ele escreveu, das cartas que ele escreveu enquanto estava preso, e também das cartas que ele escreveu depois de solto, o que foi que aconteceu com Paulo. Na carta a Filemon, que é o proprietário de escravos em Colossos, Paulo pede a Filemon que lhe prepare pousada. É um indício de que Paulo espera ser posto em liberdade e visitar Colossos. Na carta à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses, Paulo diz que espera ser restituído em breve àqueles irmãos e que vai se alegrar ao vê-los. Então, nós vemos que Paulo espera visitar Colossos e Filipos. Quando Paulo sai da prisão, parece-nos que, de fato, ele faz isso. Porque é mencionado na primeira carta a Timóteo que Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Éfeso é muito próximo de Colossos. Isso nos faz supor, portanto, que ao cumprir a sua promessa a Filemon, Paulo tenha passado pela igreja onde ele havia estado 3 anos anteriormente e, de partida, deixou Timóteo para cuidar das coisas ali. Com Tito, a situação é bastante parecida, embora o lugar que seja mencionado não estava previsto em nenhuma das cartas da prisão, a ilha de Creta, uma grande ilha com várias cidades, e deve ter sido visitada pelo apóstolo Paulo naquela ocasião. Não sabemos se foi o apóstolo Paulo quem fundou as igrejas que agora Tito vai pastorear, ou se ele evangelizou alguns dos irmãos que agora estão sob os cuidados de Tito. Mas parece-nos bastante plausível especular que os cretenses mencionados no dia de Pentecostes, como que judeus que haviam ido até Jerusalém no dia de Pentecostes, houvessem trazido a mensagem do Evangelho para aquela ilha e que uma comunidade cristã estivesse nascendo naquele local e que Paulo tenha visitado aquelas pessoas e tenha deixado Tito ali para colocar as coisas em ordem. A evidência de que estamos falando de Creta, que Paulo deixa Tito naquele local, está no versículo 5 do capítulo 1, e nós vemos então que Tito tem um grande desafio de pastorear várias cidades numa ilha, pastorear várias igrejas, melhor dizendo, espalhadas por várias cidades naquela ilha, e de resolver alguns problemas que são muito comuns nas igrejas daqueles dias. Entre eles, os falsos mestres. Capítulo 1, verso 11. Andavam pervertendo casas inteiras e ensinando apenas por interesse financeiro. Outro problema, gente que defendia ainda a necessidade da circuncisão. Capítulo 1, verso 10. Outro problema, heresia envolvendo fábulas judaicas e mandamentos de homens desviados da verdade, verso 14. Outro problema, alguém pregando ascetismo, a ideia de que a vida cristã consistia de se evitar contato com coisas que poderiam contaminar a pessoa, capítulo 1, verso 15. Tudo isso parece se assemelhar bastante com os desafios que Timóteo tinha em Éfeso. Parece que a luta de Tito em Creta não era muito diferente. Porém, havia um complicador para Tito. Parece-nos que a moral dos habitantes daquela ilha era proverbialmente má. A tal ponto que um profeta com cunho religioso de nome Epimênides já havia escrito a respeito daquelas pessoas algo que Paulo cita no verso 12. Os cretenses são sempre mentirosos, são feras terríveis, são de ventre preguiçoso. Então Paulo deixa Tito ali e fala: Tito, você tem uma missão tremenda de organizar as coisas na igreja e de trabalhar em favor do reino de Deus, combatendo tudo isso. Judaizantes, falsos mestres que ensinam por ganância, heresia de fábulas judaicas,
heresia do ascetismo e tantas outras coisas. E você então vai ter que fazer isso. É interessante que já na introdução que Paulo dá à carta, quando Paulo se apresenta, ele já deixa claro que ele pretende tratar desses assuntos. Veja como Paulo se apresenta no capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Paulo já dá indícios aqui de que pretende combater heresia. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir prometeu um evangelho que agora precisa ser reafirmado com toda a ênfase diante de um povo que é proverbialmente mentiroso. Veja que coisa impressionante. E Tito é um filho na fé para Paulo e, portanto, digno da confiança de Paulo para essa grande tarefa. Qual é o primeiro passo para isso? É estabelecimento de presbíteros. Presbíteros que vão ter aqui uma lista de virtudes muitíssimo semelhante àquela que nos é apresentada em 1 Timóteo 3. E há uma evidência aqui ainda maior e muito interessante. Nós dissemos em Timóteo, mas não provamos naquela ocasião, que havia textos na Escritura onde ficava muito claro que presbíteros e bispos querem dizer a mesma coisa. E aqui você vê com toda clareza isso. Paulo diz no verso 5 que Tito deveria constituir presbíteros. E no verso 7 ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Ele usa as duas palavras gregas, bispo e presbítero. Bispo é a palavra grega episcopo, mas presbítero é presbítero mesmo, para mostrar que não se trata de dois cargos diferentes, mas apenas de dois nomes para uma mesma função. Então, aqui nós temos essa evidência que também pode ser confirmada por aquilo que lemos lá em Atos capítulo 20, onde Paulo conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá no porto de Mileto, e também usa as duas palavras de modo intercambiável. Aqui então nós vemos uma verdade sendo reafirmada nesta segunda carta pastoral que estamos lendo. Para combater heresias, para evitar que o povo siga o engano, para manter pura a verdadeira, genuína fé evangélica, para manter a igreja em ordem, com governo, com decência, com disciplina, é necessário que haja liderança biblicamente qualificada. Esse era, sem dúvida alguma, um desafio que o apóstolo Paulo entregava a Tito. E é, sem dúvida alguma, por isso que nesta semana vamos nos dedicar a orar de maneira muito especial pelos oficiais da nossa igreja, os presbíteros e diáconos. Neste domingo que se aproxima, agora dia 12, nós vamos agradecer a Deus por eles. E eu convido você a orar pelos oficiais da nossa igreja, de tal forma que a pureza do Evangelho, a saúde espiritual do rebanho do Senhor seja mantida também pelo ministério desses irmãos, que está mais do que comprovado aqui, é essencialmente importante para a boa saúde espiritual da igreja. Nós, com essas considerações introdutórias, temos aqui um panorama geral da carta que Paulo escreveu a Tito e vemos a missão que ele confia àquele pastor. Eu espero, como pastor também da nossa igreja, estar orientando o rebanho do Senhor nisso e ajudando todas as minhas ovelhas a crescerem na compreensão da importância da sua liderança, desafiando as minhas ovelhas, que na verdade são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, apenas confiadas ao meu pastoreio, mas para que orem pelos presbíteros e diáconos, para que os encorajem, os incentivem, os apoiem e, inclusive, preparem seus filhos, preparem-se a si mesmos, os homens, desejem isso e estejam atentos ao chamado de Deus para esse grandioso ministério, tendo em vista que uma liderança forte é, sem dúvida alguma, essencial para uma igreja forte e saudável também. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por aquilo que aprendemos hoje sobre Tito e pedimos ao Senhor que nos ajude a aplicar estas verdades e vê-las em prática na nossa igreja. Abençoa de maneira muito especial o conselho e a junta diaconal e ajuda-os, a Deus, a serem homens firmes, fiéis ao chamado que o Senhor lhes deu, de vida santa e irrepreensível, para que possam combater a heresia, para que possam combater qualquer tipo de desvio na tua casa e servir-te com fidelidade, zelo e honra para a tranquilidade do teu povo e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.